As histórias que vocês vão ouvir são baseadas em relatos reais de profissionais da área de segurança no Brasil. Os nomes foram alterados para proteger a identidade dos envolvidos. Preparem-se para descobrir o lado mais sombrio da segurança brasileira. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma história. Meu nome é Roberto Silva e eu trabalho como vigilante há 15 anos, sempre de noite, sempre sozinho. Durante toda a minha vida profissional, cuidei da segurança de escritórios, bancos, prédios e shoppings por todo o estado de São Paulo. Desenvolvi uma força física e mental que achava que nada podia abalar para lidar com as longas horas sozinho, o silêncio assustador da madrugada e a responsabilidade de proteger lugares com muito dinheiro, usando apenas minha atenção e alguns equipamentos básicos de segurança. Trabalhei em locais que testaram meus limites. Prédios onde empresários se mataram, bancos que foram assaltados com violência, condomínios onde aconteceram crimes que deixaram marcas ruins nos ambientes. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para os 6 meses que passei trabalhando no Shopping Plaza Central, um centro comercial localizado na zona leste de São Paulo, que se tornaria o lugar da experiência mais assustadora e impossível de explicar de toda a minha vida profissional. O Shopping Plaza Central foi inaugurado em 1987 e durante seus primeiros 15 anos foi considerado um dos centros comerciais mais movimentados da região. Tinha mais de 200 lojas em 3 andares, praça de alimentação para 1.000 pessoas, cinema com 8 salas e um estacionamento embaixo da terra para 1.500 carros. Era um símbolo de modernidade e prosperidade da classe média brasileira. Porém, a partir de 2003, uma série de eventos ruins começou a afetar muito a reputação e o movimento do shopping. Primeiro foi um incêndio na praça de alimentação que matou 2 pessoas e deixou 12 feridas. Depois, uma série de assaltos violentos no estacionamento. Em seguida, 2 jovens se mataram pulando do 3º andar em intervalos de apenas 3 meses. A combinação desses eventos ruins, junto com a inauguração de shoppings mais modernos na região, levou a uma queda muito grande no número de clientes. Lojas começaram a fechar, lojistas não renovaram contratos, e o que antes era um ambiente cheio de vida de comércio se transformou aos poucos num local quase abandonado, com mais espaços vazios que estabelecimentos funcionando. Quando fui contratado pela empresa de segurança Protect Security, em março do ano passado, o Shopping Plaza Central estava funcionando com apenas 40% de ocupação. Muitos corredores ficavam completamente no escuro devido ao fechamento de lojas inteiras. A praça de alimentação tinha apenas 5 estabelecimentos abertos. O cinema estava fechado há 2 anos. Era um ambiente triste que contrastava muito com a grandeza original do projeto. Minha função era fazer rondas de segurança a cada 2 horas, verificar portas e janelas, monitorar o sistema de câmeras de segurança e garantir que não houvesse invasões, quebra-quebra ou atividades suspeitas durante a noite. O turno começava às 10 da noite e terminava às 6 da manhã, quando chegava o vigilante do dia. A sala de segurança ficava no 2º andar, numa posição que permitia ver todos os corredores principais. Era equipada com 24 monitores de alta qualidade, conectados a mais de 100 câmeras espalhadas por todo o shopping. Havia também equipamentos de comunicação, alarmes, controles de acesso e um pequeno banheiro para usar durante o plantão. Nas primeiras semanas de trabalho, a rotina aconteceu dentro da normalidade esperada para um shopping com pouco movimento. Fazia minhas rondas normais, verificava as câmeras, anotava problemas menores como lâmpadas queimadas ou vazamentos de água. O ambiente era silencioso e um pouco triste, mas nada que fugisse do padrão de outros locais onde havia trabalhado. Os primeiros sinais de que algo estava errado começaram na 3ª semana de trabalho. No começo, de forma tão sutil, que pensei que fosse efeito do cansaço e da adaptação ao novo ambiente. Durante uma ronda normal pelo 3º andar, por volta da meia-noite, notei que uma das câmeras de segurança estava apontada numa direção diferente da normal. A câmera número 17, localizada no corredor oeste do 3º andar, normalmente ficava posicionada para monitorar a entrada das antigas salas de cinema, mas naquela noite estava voltada diretamente para baixo,
filmando apenas o chão do corredor. Pensei que pudesse ter sido movida por acidente durante algum trabalho de manutenção e a reposicionei manualmente para sua posição original. 2 noites depois, a mesma câmera estava novamente apontada para baixo. Desta vez, verifiquei com cuidado se havia equipe de manutenção trabalhando no shopping. Consultei o livro de anotações e até mesmo liguei para a central da empresa de segurança para confirmar se alguém havia autorizado algum tipo de trabalho técnico. Não havia registro de nenhuma atividade que justificasse a movimentação da câmera. Comecei a prestar mais atenção nas outras câmeras e descobri que o problema não estava limitado a número 17. Ao longo das semanas seguintes, diferentes câmeras começaram a apresentar mudanças de posição impossíveis de explicar. Sempre durante a madrugada, sempre quando eu não estava olhando diretamente para os monitores, sempre sem qualquer barulho ou sinal técnico de que os equipamentos estavam sendo mexidos. A câmera número 8, que monitorava a entrada principal do shopping, às vezes girava para filmar a parede lateral. A número 23, responsável pelo estacionamento subterrâneo, às vezes ficava focada no teto por horas. A número 12, localizada na praça de alimentação, frequentemente se movia para enquadrar apenas uma mesa específica, sempre a mesma, como se estivesse observando alguém invisível sentado ali. No começo, pensei que poderia ser algum tipo de sabotagem ou brincadeira de funcionários. Talvez alguém estivesse invadindo o shopping durante a madrugada e movendo as câmeras de propósito para confundir o sistema de segurança. Intensifiquei as rondas, passei a verificar todas as entradas e saídas com mais frequência e até mesmo instalei algumas armadilhas simples para detectar presenças não autorizadas. Mas nunca encontrei sinais de invasão. Todas as portas continuavam trancadas. Os sistemas de alarme funcionavam normalmente. Não havia pegadas ou evidências de que alguém estivesse entrando no shopping durante a noite. As câmeras simplesmente se moviam sozinhas, sem explicação técnica ou humana possível. Relatei a situação para meu chefe na Protect Security, o Sr. Carlos Mendes, um veterano de 20 anos na área de segurança empresarial. Ele veio pessoalmente ao shopping para verificar a situação e passou uma noite inteira comigo observando os equipamentos. Durante as 6 horas que esteve presente, nenhuma câmera se moveu sequer um pouco. Tudo funcionou perfeitamente normal. Carlos concluiu que eu estava sofrendo de estresse relacionado ao trabalho noturno sozinho e sugeriu que eu tirasse alguns dias de folga para descansar. Também pediu uma revisão técnica completa do sistema de câmeras para verificar se havia algum problema eletrônico ou mecânico que pudesse causar movimentos estranhos. A revisão técnica foi feita pela empresa TechSec, especializada em sistemas de segurança eletrônica. 2 técnicos experientes passaram um dia inteiro testando cada câmera, verificando conexões, ajustando motores, atualizando programas e analisando todo o sistema de controle. O relatório final foi claro. Todos os equipamentos estavam funcionando perfeitamente dentro das especificações técnicas. Voltei ao trabalho após 5 dias de afastamento, determinado a provar que não estava imaginando coisas. Instalei e escondido minha própria câmera pessoal, uma pequena câmera digital com gravação em alta definição, posicionada de forma a filmar continuamente os monitores de segurança da sala de controle. Foi através dessa gravação pessoal que obtive a primeira prova concreta de que algo verdadeiramente estranho estava acontecendo no Shopping Plaza Central. Na terceira noite após meu retorno, às 2h43 da manhã, minha câmera pessoal registrou algo que desafiava qualquer explicação normal. Eu estava fazendo anotações no livro de ocorrências quando, na gravação, é possível ver claramente 3 câmeras se movendo ao mesmo tempo nos monitores atrás de mim. A câmera 17 gira devagar para a esquerda, a câmera 8 se inclina para baixo e a câmera 23 faz um movimento circular completo. Tudo aconteceu em silêncio absoluto, sem qualquer barulho mecânico, durante aproximadamente 30 segundos. Quando terminei de fazer as anotações e olhei novamente para os monitores, todas as câmeras estavam em posições completamente diferentes das que haviam sido configuradas no início do plantão. Mas dessa vez eu tinha prova que não podia ser contestada, gravada em alta definição, de que as câmeras realmente se moviam sozinhas. Mostrei a gravação para Carlos, que ficou visivelmente perturbado com as imagens. Ele convocou uma reunião de emergência com representantes da TechSec, da administração do shopping
e até mesmo com um consultor especializado em fenômenos eletrônicos impossíveis de explicar. A gravação foi analisada por especialistas em imagem digital para verificar se havia sido manipulada ou editada. A conclusão técnica foi unânime. A gravação era verdadeira e não havia sido modificada. As câmeras realmente estavam se movendo sozinhas, sem comando externo, sem interferência eletrônica detectável, sem explicação dentro dos parâmetros conhecidos de funcionamento de equipamentos de segurança. Carlos tomou a decisão de instalar equipamentos de monitoramento extras para documentar mais detalhadamente os fenômenos. Foram instaladas câmeras infravermelhas, sensores de movimento, detectores de campo eletromagnético e gravadores de áudio de alta sensibilidade. O objetivo era capturar qualquer coisa estranha que pudesse explicar o comportamento dos equipamentos. Durante as 2 semanas seguintes, os equipamentos de monitoramento registraram uma série de eventos que mudaram completamente nossa percepção da situação. Não eram apenas as câmeras que apresentavam um comportamento estranho. Todo o sistema eletrônico do shopping parecia estar sendo influenciado por alguma força desconhecida. As gravações infravermelhas mostraram mudanças impossíveis de explicar de temperatura em áreas específicas do shopping, sempre coincidindo com os momentos em que as câmeras se moviam. Os sensores de movimento disparavam frequentemente em corredores vazios, detectando presenças que não eram visíveis nas câmeras convencionais. Os detectores eletromagnéticos registravam picos de atividade que não correspondiam a nenhuma fonte conhecida de energia. Mais perturbador ainda eram as gravações de áudio. Durante as madrugadas, os microfones de alta sensibilidade captavam sons que não deveriam existir num shopping fechado. Passos ecoando por corredores vazios, conversas sussurradas vindas da praça de alimentação, música tocando nas antigas salas de cinema, até mesmo sons de caixas registradoras e máquinas de cartão funcionando em lojas que estavam fechadas há meses. A análise técnica desses fenômenos levou a uma descoberta que mudaria completamente nossa compreensão da situação. O consultor especializado em eletrônica, Dr. Marcos Pereira, identificou que todos os eventos estranhos seguiam padrões de tempo específicos. Não aconteciam aleatoriamente, mas em horários que correspondiam exatamente aos momentos de maior movimento do shopping durante seus anos de funcionamento normal. As câmeras se moviam para acompanhar fluxos invisíveis de pessoas que costumavam passar pelos corredores durante os horários de pico. Os sensores de movimento disparavam seguindo rotas que eram tradicionalmente percorridas por clientes e funcionários. Os sons captados pelos microfones correspondiam a atividades comerciais que aconteciam regularmente quando o shopping estava em pleno funcionamento. Era como se o shopping mantivesse uma memória eletrônica de sua época boa, e os equipamentos de segurança estivessem reagindo a ecos de energia de atividades que haviam acontecido milhares de vezes no passado. As câmeras não estavam se movendo aleatoriamente. Estavam seguindo pessoas que não existiam mais fisicamente, mas que de alguma forma deixaram marcas residuais no ambiente. Esta descoberta nos levou a investigar mais profundamente a história específica do Shopping Plaza Central, especialmente os eventos ruins que haviam marcado o local. Conversamos com ex-funcionários, lojistas antigos, seguranças que haviam trabalhado lá durante os anos de funcionamento normal e até mesmo com familiares das pessoas que haviam morrido no shopping. As informações coletadas revelaram detalhes perturbadores que explicavam pelo menos parcialmente os fenômenos que estávamos vivenciando. O incêndio na praça de alimentação havia acontecido exatamente na mesa que a câmera número 12 frequentemente focalizava sozinha. Os suicídios de jovens ocorreram no corredor onde as câmeras apresentavam comportamento mais estranho. Os assaltos no estacionamento subterrâneo aconteceram nas áreas onde os sensores de movimento disparavam com mais frequência. Mais inquietante ainda, eram os relatos de ex-funcionários sobre experiências estranhas que aconteciam mesmo durante o período de funcionamento normal do shopping. Seguranças anteriores mencionaram que sempre houve problemas com as câmeras se movendo sozinhas, especialmente durante a madrugada. Faxineiros relataram que frequentemente ouviam sons de atividade comercial, vindos de lojas que já estavam fechadas para o dia. Um ex-gerente nos contou que o sistema de som do shopping às vezes tocava música sozinho durante a madrugada.
Sempre as mesmas canções que faziam parte da trilha sonora oficial durante o horário de funcionamento. Técnicos de manutenção mencionaram que elevadores funcionavam sozinhos, parando em andares específicos como se estivessem atendendo chamadas invisíveis. Era evidente que os fenômenos estranhos não haviam começado comigo, mas existiam há anos e haviam sido sistematicamente ignorados ou considerados como problemas técnicos pelos administradores anteriores. A diferença era que agora, com o shopping praticamente vazio e equipamentos de monitoramento mais modernos, os eventos se tornaram impossíveis de ignorar ou racionalizar. Carlos decidiu que precisávamos de uma perspectiva diferente sobre a situação. Contratou discretamente um consultor especializado em fenômenos paranormais em ambientes comerciais, o Dr. Eduardo Santos, que havia estudado casos similares em outros centros comerciais do Brasil e do exterior. Dr. Eduardo passou uma semana inteira no shopping, observando os fenômenos, analisando as gravações e aplicando métodos de investigação que combinavam rigor científico com conhecimento sobre atividades paranormais. Sua conclusão foi ao mesmo tempo fascinante e perturbadora. Segundo o Dr. Eduardo, o Shopping Plaza Central havia se tornado o que ele classificou como um ambiente de memória residual intensificada. Os anos de atividade comercial intensa, combinados com os eventos ruins que ocorreram no local, haviam criado uma concentração de energia psíquica que influenciava equipamentos eletrônicos sensíveis. As câmeras de segurança, por serem equipamentos projetados para detectar movimento e presença, eram particularmente suscetíveis a essas influências de energia. Estavam reagindo a impressões residuais de pessoas que haviam passado pelo shopping milhares de vezes, criando padrões de movimento fantasmas que os equipamentos interpretavam como presenças reais. Dr. Eduardo explicou que centros comerciais são ambientes especialmente propensos a esse tipo de fenômeno porque concentram emoções humanas intensas, alegria das compras, estresse financeiro, ansiedade social, expectativas, frustrações. Quando combinadas com eventos ruins como mortes e acidentes, essas energias podem se acumular de formas que transcendem o puramente físico. O especialista recomendou uma limpeza energética do ambiente, um processo que combinaria técnicas de harmonização ambiental com atualização tecnológica dos sistemas eletrônicos. Não era exorcismo ou ritual religioso, mas sim um método científico de neutralização de campos energéticos residuais usando equipamentos especializados. A administração do shopping, no começo cética, concordou com o procedimento depois de Carlos apresentar todas as provas documentadas dos fenômenos estranhos. O processo de limpeza energética durou 3 dias e envolveu técnicas que eu nunca havia imaginado que pudessem ser aplicadas num ambiente comercial. Foram utilizados geradores de frequências específicas para neutralizar campos energéticos residuais, cristais de quartzo, colocados estrategicamente para absorver energias negativas, e até mesmo plantas específicas conhecidas por sua capacidade de purificar ambientes. Todo o processo foi documentado e monitorado com os mesmos equipamentos que haviam registrado os fenômenos estranhos. Os resultados foram imediatos e notáveis. A partir do primeiro dia após a limpeza energética, as câmeras pararam completamente de se mover sozinhas. Os sensores de movimento deixaram de disparar em áreas vazias. Os sons impossíveis de explicar captados pelos microfones cessaram totalmente. Era como se o shopping tivesse finalmente encontrado paz após anos de agitação residual. Mais impressionante ainda foi o impacto na atmosfera geral do ambiente. O shopping, que antes tinha uma sensação pesada e triste, passou a ter uma energia mais leve e acolhedora. Funcionários das lojas que ainda estavam abertas comentaram sobre a mudança positiva no ambiente. Até mesmo o movimento de clientes aumentou ligeiramente nas semanas seguintes ao processo. Esta experiência mudou profundamente minha perspectiva sobre segurança e sobre os ambientes onde trabalhamos como vigilantes. Percebi que nossa função vai muito além de proteger bens físicos. Somos também guardiões da qualidade energética dos espaços que monitoramos, especialmente durante as madrugadas, quando as influências sutis se manifestam com mais intensidade. Comecei a prestar atenção em aspectos dos ambientes de trabalho
que antes ignorava completamente, sensações de desconforto em áreas específicas, equipamentos que funcionam irregularmente sem causa técnica aparente, mudanças impossíveis de explicar na temperatura ou na iluminação. Aprendi que esses sinais podem indicar acúmulo de energias residuais que afetam tanto equipamentos quanto pessoas. Desenvolvi rotinas pessoais de trabalho que incluem técnicas simples de harmonização energética, limpeza regular com plantas específicas, uso estratégico de cristais, até mesmo reprodução de frequências sonoras que ajudam a manter ambientes equilibrados. Não é superstição, é aplicação prática de conhecimentos sobre como energias residuais influenciam ambientes de trabalho. Hoje, 15 anos depois de começar na segurança, abordo cada novo local de trabalho com uma perspectiva mais ampla. Obviamente, mantenho todos os protocolos tradicionais de segurança: rondas regulares, verificação de equipamentos, monitoramento de acessos. Mas também desenvolvo sensibilidade para aspectos energéticos que podem afetar tanto a eficácia dos equipamentos quanto o meu próprio bem-estar durante os plantões. Carlos ficou tão impressionado com os resultados do processo no Shopping Plaza Central que a Protec Security passou a oferecer consultoria em harmonização energética como serviço adicional para clientes corporativos. Outros vigilantes da empresa receberam treinamento básico sobre como identificar e lidar com fenômenos estranhos em equipamentos de segurança. Descobrimos que muitos problemas técnicos que acontecem sempre em sistemas de segurança, que tradicionalmente eram considerados como defeitos eletrônicos ou interferências, na verdade estavam relacionados a acúmulos de energia residual em ambientes com histórico de eventos ruins ou atividade emocional intensa. A experiência no Shopping Plaza Central se tornou um caso de estudo dentro da Protec Security. Utilizamos as gravações e documentação como material de treinamento para novos vigilantes, ensinando que a segurança moderna deve considerar não apenas aspectos físicos e tecnológicos, mas também dimensões energéticas dos ambientes de trabalho. 3 meses após a limpeza energética, o Shopping Plaza Central começou a apresentar sinais de melhora comercial. Novas lojas foram abertas, o movimento de clientes aumentou muito e até mesmo foi anunciada a reforma e reabertura do cinema. Era como se a neutralização das energias residuais tivesse liberado o potencial positivo do ambiente. Atualmente, trabalho como supervisor de segurança para a Protec Security, treinando outros vigilantes e desenvolvendo protocolos que integram segurança tradicional com harmonização energética. Visitamos clientes que enfrentam problemas que acontecem sempre com equipamentos de segurança e frequentemente descobrimos que as soluções envolvem mais do que apenas troca ou reparo de componentes tecnológicos. Já aplicamos técnicas de limpeza energética em escritórios corporativos onde câmeras apresentavam funcionamento estranho, bancos onde alarmes disparavam sem motivo aparente e condomínios onde sistemas de controle de acesso funcionavam irregularmente. Em todos os casos, a combinação de manutenção técnica tradicional com harmonização energética resultou em melhorias significativas na eficácia dos sistemas. A vigilância noturna, percebi através desta experiência, é uma profissão que nos coloca em contato direto com aspectos da realidade que a maioria das pessoas nunca experimenta. Durante as madrugadas, quando o movimento humano diminui e os barulhos se reduzem, ficamos mais sensíveis a influências sutis que normalmente passam despercebidas. Como vigilantes, temos a responsabilidade de proteger não apenas bens materiais, mas também a qualidade energética dos ambientes onde as pessoas trabalham e vivem. Somos sentinelas não só da segurança física, mas também da harmonia dos espaços que guardamos durante as horas mais vulneráveis da noite. Cada plantão noturno é uma oportunidade de servir não apenas à proteção de bens, mas também à manutenção do equilíbrio energético de ambientes que acumulam tensões, traumas e memórias ao longo do tempo. É uma responsabilidade que abraço com seriedade e que dá um significado muito mais profundo à profissão de vigilante. A experiência no Shopping Plaza Central me ensinou que existem mistérios na segurança que vão muito além de ladrões e vandalismo. Há dimensões do trabalho noturno que exigem sensibilidade para aspectos da realidade que nossa formação tradicional não aborda.
mas que podem ser tão importantes quanto técnicas convencionais de proteção de bens. 15 anos de vigilância me ensinaram que guardar significa muito mais do que observar câmeras e fazer rondas. Significa manter espaços energeticamente limpos e harmoniosos, onde equipamentos funcionem adequadamente e pessoas se sintam seguras não apenas fisicamente, mas também emocionalmente e espiritualmente. Hoje, quando treino novos vigilantes, sempre compartilho a história do Shopping Plaza Central como lembrete de que nossa profissão envolve responsabilidades que transcendem protocolos de segurança convencionais. Somos guardiões de ambientes complexos onde tecnologia, história e energia humana se misturam de formas que ainda estamos aprendendo a compreender e gerenciar adequadamente.